Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Eu não sei por que a pastora Mab me convidou para falar sobre a aliança entre Davi e Jonatas. Acho que não vou nem precisar vir, vou pegar o vídeo da última mensagem e essa, junta as duas, passa para elas e está bom, porque o tema central vai ser esse de novo, mas de uma outra perspectiva, de uma outra ótica. Vou virar especialista, viu, irmãos? Capítulo 9 do segundo livro de Samuel. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda o teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um filho do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Esse é um texto bem... É uma espécie de um oásis entre o capítulo 8 e o capítulo 10. Né? Capítulo 8 fala de guerra, capítulo 10 fala de guerra. Então, hoje de manhã, o pastor Fernando falou das guerras no capítulo 9, semana que vem ele vai falar das guerras do capítulo 10. Mas, no meio, tem uma história. Me deixou em paz. Então, eu estou na bonança aqui, no entre guerras. Né? O problema de Samuel é que a gente não sabe exatamente qual é a sequência cronológica dos fatos. O livro, seguindo um pouco do pensamento hebraico, ele não divide o livro por cronologia, mas por assuntos. Nos primeiros 5 capítulos, ele fala das vitórias de Davi no campo político, entre a disputa entre a casa de Saul com Abner, defendendo Isbosete, filho de Saul, como rei, e Joabe defendendo a casa de Davi, né, como rei. Somente no capítulo 5 isso é resolvido, com a vitória de Davi. No capítulo 8, 9 e 10, nós temos as vitórias, as conquistas militares de Davi. Por isso que hoje de manhã falou-se muito sobre a vitória sobre os filisteus, sobre os amonitas, moabitas, e vai continuar no capítulo 10. E nesse meio fala sobre um fato que parece irrelevante no meio dessa história.
mas que ele é extremamente importante para mostrar um pouco do caráter de Davi, mas também mostrar algumas verdades espirituais que estão por trás dela. Nós não sabemos exatamente quando, por conta desse fato de não ser cronológico, a gente não sabe exatamente quando esse fato ocorreu. Alguns acreditam que ele tenha ocorrido entre no 10º ao 15º ano de reinado de Davi. Então, ele já estaria reinando entre 10 a 15 anos. Outros colocam um pouco mais à frente, em torno de 20 anos. Eu fico por aí, entre 10 a 15 anos, mas é difícil você determinar. Se alguém falar o contrário, não brigue com ele. Mas, dificilmente, foi acima de 20 anos, ou seja, metade do período do seu reinado. Esse fato só tem uma pequena relevância, né? É que depois que Davi está com o seu reino praticamente consolidado, né, há uma certa tranquilidade em relação aos inimigos de Israel, coisas que Davi conquistou, que já foi mostrado no capítulo 9, ele já começa a pensar em algumas outras coisas, além de combater e guerrear contra os seus inimigos. E nesse meio tempo que ele começa a pensar em outras coisas, ele se lembra de uma aliança que ele fez com Jonatas. Na verdade, quando ele cita a aliança, ele não cita diretamente Jonatas, ele cita Saul. Veja o versículo 1. Depois disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul. Ele lembra Saul, ele não lembra Jonatas, ele lembra Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Então, ele se referencia a Saul, né? Então, é interessante esse fato, porque, apesar dele, a aliança principal aqui é ser a de Jonatas, ele também se lembra de Saul. É interessante, porque a gente sabe o quanto que Saul foi perseguidor de Davi, né? E se nós tomarmos por base que aí seus 10 a 15 anos de reinado, a aliança que ele cita aqui ocorreu quando Davi começou a ser perseguido por Saul. Nós vimos lá no livro de 1 Samuel, né? Quando Davi precisou fugir, foi inclusive para a Filistia, para aquela região do inimigo, né? Que é aquele que ele teve que se fingir de louco para sair ileso, né? A perseguição de Saul contra Davi foi mais ou menos de 10 anos, né? Geralmente a maioria dos estudiosos entende que foi por 10 anos. Então, se você somar todo esse tempo, nós estamos falando de 20 a 25 anos depois da aliança ser feita. Então, não foi um tempo curto. Se imaginarmos que foi no meio do seu reinado, ou seja, com 20 anos, aumenta mais um pouco, foi em torno de 30 anos. Ou seja, durante todo esse período, Davi nunca esqueceu da sua aliança. Nunca. Ele só não teve oportunidades, porque ele estava preocupado com seus inimigos, ele estava preocupado com as guerras, ele estava preocupado em pacificar o seu país, ele estava preocupado em estabelecer a paz do seu país. Mas agora que as coisas estão começando a andar um pouquinho mais tranquilas, Davi começa a olhar as outras coisas, né? Nós vimos em outros capítulos que ele começa a pensar em trazer a Arca da Aliança, né, que são as conquistas espirituais, né, religiosas, 2 capítulos importantíssimos que falam sobre adoração, né, o retorno da Arca, né, Davi leva a Arca para Jerusalém. Jerusalém tinha se tornado a capital política, agora ele também faz de Jerusalém a capital espiritual, né. E depois ele traz a ideia de construir uma casa para Deus, um templo, na adoração, né? Nesse meio tempo ele começa a pensar nessas coisas. Então ele também começa a pensar naquela aliança. Possivelmente ele estava lembrando do seu grande amigo Jonatas, né? Pensando que uma das alianças que Jonatas, inclusive, provocou, ele disse: olha,
eu sei que um dia você vai ser rei, e eu vou ser o segundo contra você. E ele ficava imaginando, quem sabe ele fosse o vice-rei, ao meu lado, que poderia estar aqui, nós dois juntos como amigos, né, tomando conta dessa nação. E foi aí que ele lembrou dessa aliança, né, e ele pergunta, será que existe alguém que eu possa estar cumprindo essa aliança, né, concretizando essa aliança? Ele não estava querendo esperar uma situação de dificuldade de algum filho ou de algum descendente de Saul, de Jonatas, para que ele pudesse usar. Ele não estava esperando que alguém viesse aí e falasse, olha, teu filho de Jonatas está passando necessidade. Ele não chega a pensar nisso. Ele pensa ao contrário. Ele fala assim, será que ele tem alguém? Será que alguém precisa? Ele vai atrás. É interessante isso. Por isso que ele pergunta, será que tem alguém da casa de Saul, da sua família, né, para que eu use de bondade? Aqui a bondade é uma palavra importantíssima aqui, irmãos. Porque a palavra em hebraico é hesed. Eu acho que os irmãos, quem é da casa, conhece essa palavra. Hesed é uma das duas palavras em hebraico que significa graça. É a mais usada no Antigo Testamento. Ele fala, o hesed já fala da graça de Deus, principalmente, né? Mas ele fala de uma graça de aliança, não é uma graça qualquer. É algo mais profundo. E veja que ele fala, ele usa, outra passagem fala da bondade de Deus, ele quer usar não a sua própria bondade, mas a bondade de Deus, ou seja, o hesed de Deus. Porque ele conhecia a graça de Deus na sua própria vida. E ele sabia o quão importante aquela graça tinha sido na sua vida, a bondade de Deus. Nós lemos aqui um salmo maravilhoso. Quando eu li esse salmo, eu falei, esse aqui mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu fico imaginando que foi nesse momento. Se vocês, irmãos, relerem o que ele fala nesse salmo, ele fala da bondade de Deus. Perdoa as nossas iniquidades. Nos restaura, nos resgata. E eu acho que ele estava tão ansioso, ele estava tão emocionado, tão empolgado com a graça de Deus na sua vida, que ele falou assim, eu preciso transbordar isso para alguém. Vocês já sentiram alguma coisa desse tipo? Quando você tem aquele momento de alegria, de felicidade, alguma coisa aconteceu, você quer compartilhar com alguém, você quer dividir com alguém? Eu acho que Davi estava nesse momento. Quando ele viu o que Deus estava fazendo por ele, tudo que ele tinha passado, com 10 anos com Saul, das perseguições, das injustiças, depois ainda vem Abner, complica a vida dele, parece que a coisa vai andar, parece que desanda. E agora a coisa está andando, agora as coisas estão acontecendo, agora ele está tomando ciência que ele não é simplesmente um oficial militar que está à frente de um exército combatendo inimigos, agora ele está reinando. E ele não quer reinar de qualquer jeito, ele quer começar bem. Ele lembra, então, as alianças que ele fez. E por que ele lembra de Saul primeiro? Vamos voltar a recapitular alguns pontos importantes, porque são... se nós não revermos esses pontos, a gente vai perder algumas questões importantes aqui. 1 Samuel 24, 21 e 22. 1 Samuel 24, 21 e 22. Aquela situação em que Davi teve Saul por 2 vezes em suas mãos. Ele podia ter eliminado seu inimigo por 2 vezes. Essa é a primeira vez. Quando ele entra numa caverna, Saul, né, tem uma caverna e Davi está lá dentro. E Davi teve a oportunidade de eliminar o seu inimigo, e ele não fez isso. Ele apenas pega o manto de Saul, corta um pedaço. E depois, quando Saul sai, ele sai também e fala com Saul. E Saul dá uma resposta para ele. Ele fala assim, portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência.
eliminar aqui tem um conceito interessante. Por quê? Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde, Davi ia ser rei. Ele já sabia disso. E era costume de muitos reis, a gente vai... A sequência das histórias de Israel, a gente vai ver que quando um rei subia ao trono, ele tinha costume de eliminar todos os outros pretendentes. Então, era uma carnificina, irmãos. Era isso mesmo. O pessoal fala de genocídio, ele não sabe o que é genocídio. O pessoal fala muita besteira por aí. Não é à toa que lá em Isaías, capítulo 6, Isaías começa, no ano que morreu o rei Uzias. Ele ficou desesperado, porque ele sabia que quando o rei morre, há uma disputa de poder, e aí um elimina o outro, um mata o outro, e ele, Isaías, era da família do rei. Ele não estava no caminho direto, mas ele pertencia à família. Então ele falou assim, vai acontecer alguma coisa dentro da família. Então, por isso que Saul, quando fala com Davi, ele já fala assim, você não vai eliminar minha descendência. Nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Que isso, para um homem, naquela época, era importante, manter o seu nome. Então, jurou Davi a Saul. E este se foi para sua casa, porém Davi e seus homens subiram em lugar seguro. Então, Davi concordou com aquilo, ele fez uma aliança, ele jurou. E veja que ele chama Deus por testemunha, ele jurou por Deus. Ele jurou e chamou a Deus como testemunha, porque lá ele fala, jura-me pelo Senhor. No início, no versículo 21, ele fala, jura-me pelo Senhor. Então, ele jurou pelo Senhor. Então, ele está chamando Deus de testemunha de que ele não faria isso. E se ele quebrasse essa aliança, você sabe como é que né? Com Deus a coisa não se brinca. Então, esse é um momento que ele chama de volta, que ele lembra. Isso mais de 20 anos atrás. Com Jonatas, mas ele fala também que ele veio por amor de Jonatas. Ele lembra da casa de Saul por amor de Jonatas. Com Jonatas, ele fez 3 alianças. 3 alianças. Eu vou citar só apenas uma delas, porque é a que mais se encaixa dentro do texto. Se quiser anotar, está em 1 Samuel 18:3, foi a primeira aliança que ele faz. A segunda aliança é 20:16, que nós vamos ler agora, e depois 23:18. São 3 alianças que ele faz. Mas a mais importante é a do capítulo 20, de 1 Samuel, versículo 14 a versículo 16. Ele diz assim, se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, recede, graça, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. É Jonatas que está falando. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Veja que ele fala, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. Ou seja, ele não está fazendo apenas uma aliança naquele momento. Ele está fazendo uma aliança entre a sua descendência, a descendência de Jonatas, e também com a descendência de Saul. O que Saul e Jonatas estavam pedindo é que a família fosse preservada, e não só ele, mas todos os seus descendentes. E ele chama Deus como testemunha, novamente. Nesse mesmo capítulo 20, versículo 42, tem mais um detalhe sobre essa aliança. Disse Jonatas a Davi, vai-te em paz. Eu gosto desse termo, vai-te em paz, porque juramos ambos em nome do Senhor. É Deus, novamente, como testemunha. Dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti
a minha descendência e a tua descendência. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Veja que aqui ele transcende as questões simples entre eles dois. Quer dizer, é algo para sempre, é algo preservação de ambos, um preservando o outro. A aliança que eles tinham feito aqui tinha como propósito garantir que ele e seus filhos não seriam mortos por Davi quando ele assumisse o reino. O que ele estava tentando fazer aqui é separar as questões pessoais com as questões políticas. Olha, não vamos confundir as coisas, eu não quero que você mate minha família por questões políticas. Eles não têm nada a ver com isso. Se você tem algum problema, vamos resolver nós dois. Ou se você tem um problema com meu pai, se resolva com meu pai. Mas a nossa descendência não pode entrar nesse embate, porque são coisas distintas. Então, vamos preservar as coisas. Eu tenho uma aliança com você, porque, mesmo depois dessa aliança, Jonatas, como ele fala, volta para a cidade, ou seja, ele volta a incorporar o exército do seu pai, e seu pai vai contra Davi, e ele tem que ir junto com o pai. Mas a questão aqui era uma questão política, a vida pessoal estava separada. Não vamos entrar nas questões pessoais, vamos deixar as coisas de lado. Vamos deixar que as questões políticas sejam resolvidas de forma política, as pessoais individualmente. E é por conta dessas duas posições em relação a Saul, em relação a Jonatas, ele traz à memória essa aliança. Porque, veja, Deus é testemunha. E ele teria que cumprir essa aliança. Só que ele estava tão ansioso de cumprir a aliança que ele não queria esperar algum descendente de Saul ou de Jonatas estar necessitado de alguma coisa para ele fazer alguma coisa. Ele falou assim, agora eu tenho condições, agora eu posso, eu sou o rei. Apesar que em todo o texto, vocês vão perceber que ele não se põe muito como rei, ele se põe como Davi, como um amigo pessoal. Ele se aproveita da situação, da sua posição de autoridade, para fazer algo. Mas a questão não é tão política, mas é pessoal. É lógico que isso, politicamente, tem os seus efeitos, que não é tão importante aqui no momento. O importante é como Davi lida com a situação. Quer dizer, as alianças que ele faz, ele não deixa para trás. Ele poderia até dizer assim, ele morreu mesmo, né? Não é isso que a Bíblia diz, quando a pessoa morre, acabou a aliança. Mas como ele chama Deus como testemunha, e como ele estende a sua aliança às suas descendências, então ele também quer preservar e quer cumprir isso, apesar de. Por isso que ele pergunta, se tem alguém ainda na casa de Saul que eu possa usar de misericórdia, possa usar de graça, de bondade para com ele? Eu quero fazer alguma coisa. Versículo 2, capítulo 2 Samuel 9, 2. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe e viesse Davi. Perguntou-lhe, és tu Ziba? Ele respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu da bondade de Deus. Olha, ele coloca novamente Deus aqui. Né? A bondade de Deus para com ele. Então respondeu Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas. Pronto, era tudo que ele queria. É de Jonatas, é ele mesmo. Né? Porque ele não perguntou sobre Jonatas, ele perguntou da casa de Saul. E Saul não teve só um filho, teve mais. Né? E teve foram 4 homens e 2 mulheres. Né? Uma delas foi a esposa dele, Mical. Aí ele falou assim, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Esse Ziba, ele foi um pouco irônico, viu, irmãos? Esse cara é um cara complicado. Eu não vou falar muito dele agora, porque ele vai aparecer lá na frente. Esse cara é meio complicado. Né? Ele era um servo de Saul, ele era uma espécie de um administrador dos bens de Saul. Por isso que ele foi chamado. Ele conhecia tudo de Saul.
das propriedades, ele era o responsável por isso. Ele era um servo de Saul, né? Mas aqui ele foi irônico, irmãos. Ele foi irônico. Ele fala com certo desprezo, né? Ele fala assim, como ele fala assim, olha, rei, é o seguinte, tem. O cara é coxo. Não vale a pena se preocupar com ele. Deixa o cara lá, o cara é coxo, o cara aqui, sabe, deixa para lá, o cara não... Como assim? Não vale a pena se preocupar com ele, não. Né? Mas aí ele pergunta, né? Fala assim, onde está? Versículo 4. Aí ele fala, está lá na casa de Maquir. Ele chama Mefibosete. O nome Mefibosete é um nome que tem formado por duas palavras. A dificuldade aqui é juntar essas duas palavras, porque a primeira palavra fala sobre destruir, eliminar, né? A segunda palavra é mais complicada, que é boshet, em hebraico, que significa vergonha. Então, alguns traduzem assim, vergonha destruída. Outros traduzem como destruidor da vergonha. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas a palavra vergonha é a palavra-chave aqui. O seu tio também chamava Isbosete. É o mesmo radical, só que o nome dele era pior ainda, porque Ish é homem, Bosete é vergonha, o homem de vergonha. Eu não sei como é que um pai pode dar um nome para o filho como esse, né? Mas ele também tinha um outro nome, possivelmente Mefibosete foi dado um momento depois, por ele ter sofrido um acidente, né? Isso está lá em 2 Samuel 4:4, né? Se os irmãos quiserem ler depois, ele foi salvo pela sua babá, né, de ser morto quando Jonatas morreu, quando ela ficou sabendo. Ela ficou preocupada com essa questão de matarem os descendentes, né? Ela tentou salvar a criança, pegou a criança no colo, saiu correndo, tropeçou, caiu, quebrou os pés do garoto. E ele fica manco, né? Isso está lá em 2 Samuel 4:4. Mas, em Crônicas, ele é chamado de Meribe Baal. Então, possivelmente, esse é um nome original dele. Aquele que contende com Baal, alguma coisa desse tipo, que discute com Baal. Baal é senhor, Baal não necessariamente é A palavra Baal significa senhor. Ele morava em Lodebar. É impressionante como até o mesmo local é significativo. Lodebar significa não pasto, né? Versículo 4, ele fala que ele morava aqui em Lodebar. Lodebar fica mais ou menos a 95 quilômetros no nordeste de Jerusalém, já na Transjordânia, do outro lado do Jordão, na Transjordânia, próximo, um pouco mais ao norte da cidade de Maanaim. Maanaim foi onde Isbosete, o tio dele, reinou pelos 2 anos em Israel. O local é muito interessante. Possivelmente ele foi para lá propositadamente. Lodebar é um local árido, por isso que fala não pasto, né? É um lugar difícil para cultivar, fazer cultura, né? Cultivar a terra e também de criação de gado. É um negócio complicado ali. E era um lugar assim meio que isolado. E, portanto, era um local muito procurado por refugiados, pessoas que queriam desaparecer do mercado, da cena, né? Então, ali muitas pessoas marginalizadas, né, da sociedade, inclusive aleijados, pessoas que eram perseguidas, que era um lugar meio árido, meio inóspito, né? Então, ninguém ia procurar alguém por ali. Então, possivelmente, a sua babá ou alguém da família o levou para lá para ele ficar escondido, né, por ser manco. Então, o próprio local indica um lugar árido, um lugar assim, sem vida, né? E ele era cuidado por Maquir. Esse Maquir que ajudou a Mefibosete, depois também
vai ajudar a Davi. Depois, lá no capítulo 17, nós vamos ver isso. E ele tinha um filho, né, Mica, versículo 12. Ele fala que ele tinha um filho chamado Mica. Então, ele tinha uma família. Então, com isso, possivelmente, ele devia ter um pouco mais de 20 anos, entre 20 e 25 anos, bem novo. Então, por aí a gente consegue determinar mais ou menos o tempo, né, do reinado de Jonatas. O pai morreu quando Mefibosete tinha 5 anos de idade, né? Então, foi logo na infância dele. E quando Mefibosete chega, ele fica assustado, né? Versículos 5 e 6. Então mandou Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu imagino que Mefibosete ficou um tanto assustado, né? O que o rei está me chamando? Sou coxo. Aliás, 2 vezes nesse texto ele fala que ele era coxo. E no capítulo 4 diz por que ele era coxo, por que ele ficou coxo. E então ele fica um pouco assustado, ele fica, o que está acontecendo aqui? Né? Veio de Lodebar, num lugar inóspito, num lugar assim, o que está acontecendo? Então Mefibosete, a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar, ele se prostra diante do rei. Isso para nós parece uma coisa simples, mas para quem é coxo, para quem tem problema nos pés, essa posição é um tanto complicada. Nós temos enfermeiras aqui no meio, né? Sabe que alguns defeitos físicos, né? Possivelmente ele quebrou o osso, alguma coisa assim, né? Não era uma posição muito fácil e confortável para ele abaixar e levantar. Então ele se humilha diante de Davi. E Davi percebe, nota o ambiente, nota o sentimento dele naquele momento. E então ele diz assim, não temas. Se hoje fosse um dos nossos do Renove, fica sussa. Né? Só o Renove sabe o que é isso. Fica sussa, fica sossegado, fica tranquilo, fica de boa, fica de boa. Está tudo bem. Eu acho que foi um alívio, né? Mesmo assim, ele continuou um pouco assustado, né? Falou assim, não temas, né? Então, ele estava talvez com medo do rei encará-lo como um possível, ainda, alguém que estivesse querendo resgatar o trono do seu avô, do seu pai, né? Mas então ele falou assim, não temos, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. O que eu quero aqui de você é outra coisa. Eu quero usar com você, né, a bondade, né, o recede. Eu quero lembrar aqui a minha aliança que eu fiz com teu pai. Eu quero cuidar de você, porque eu e o teu pai, nós tínhamos uma aliança. Nós fizemos e eu quero cumprir essa aliança. Eu quero fazer alguma coisa, né? Então, eu usarei de bondade para contigo. Mefibosete não merecia nada, o rei já tinha sido destituído, o Davi já reinava, sei lá, 10, 15 ou talvez 20 anos, né? Não tinha mais nada, e o rei não tinha nenhum motivo, não tinha, assim, tecnicamente falando, logicamente falando, ele não precisava fazer nada disso. Mas eu acho interessante quando ele fala assim, eu vou fazer isso por amor a Jonatas. Já que eu não posso fazer nada, não pude fazer nada por ele, não pude ajudá-lo nos momentos que ele passou, por conta da situação que nós estávamos vivendo, eu quero fazer com você, eu quero retribuir de alguma forma. E aí ele fala assim, usarei de bondade para contigo. Ele não merecia. Ele, na verdade, não tinha grandes direitos, porque quando um rei assumia,
todos os bens do rei antecessor, que pertencem ao Estado, né, vinha para ele. Né? Mas ele falou assim, mas eu não vou fazer isso com você, vou fazer diferente. Eu vou te tratar com graça, com bondade. Eu vou te restituir a tua condição. Então, ele manifesta o seu desejo, manifesta a graça que ele já tinha recebido da parte de Deus, agora ele quer manifestar isso na vida do outro. E como é que essa manifestação, como é que ele manifesta a graça de Deus, ou a bondade de Deus, para como ele fez Mefibosete? A primeira coisa que ele faz é restituir tudo que lhe pertencia. Alguns anos atrás tinha uma música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu acho essa música interessante, embora esse negócio eu quero, esse negócio eu quero, mas é interessante aqui, porque ele fala assim, olha, eu vou te restituir todas as terras de Saul, teu pai. Se ele fala de restituição, é porque ele já havia perdido, que ele não tinha mais. E ele dependia do favor de Maquir, que um homem que viu a necessidade do garoto, possivelmente ainda na sua infância, com 5 anos de idade, não sei com quantos anos ele conheceu Maquir. Ele pelo menos passou ali pelo menos 15 anos ali naquele local. Né? E é interessante porque a família de Saul era uma família bastante abastada. E nós já vimos isso. Se você quiser voltar lá para capítulo 9, versículo 1, 1 Samuel 9, 1, vocês vão ver que ele era um homem de posses. Né? Ele era um homem de posses. Veja o texto. Né? Havia um homem cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Quando ele fala homem de bens, era um cara que tinha posses. Não era pouca coisa, não era uma pessoa normal, era uma pessoa que tinha uma condição financeira boa. Né? Depois, lá em 1 Samuel 22, 7, quando Saul reclama com os seus companheiros lá, né, veja que ele fala assim, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todas vós terras e vinhas. Veja que ele fala, também. Quer dizer, ele tinha terras e tinha vinhas. Falei, será que ele também vai dar para vocês isso que eu tenho? Para vocês ficarem do lado dele? Né? Então, era um homem de posse, era um homem que tinha uma condição financeira muito boa. Agora, o que aconteceu isso? Mefibosete, que foi o único dos 4 filhos sobreviventes, assumiu tudo para ele. Né? Não deixou nada para o sobrinho, porque ele era sobrinho. Né? Então, ele assumiu todo o patrimônio de seu pai, Saul, inclusive o que deveria pertencer a Jonatas, que deveria passar para o seu filho. Né? E Jonatas tinha o direito de primogenitura. Então, o direito de primogenitura diz que o filho mais velho recebe porção dobrada, que é o dobro da herança dos outros. Então, como eram 4 filhos, ele tinha que dividir a herança em 5, pegar 2/5 dar para Jonatas e um quinto para cada um dos outros. Mas Mefibosete, o que fez? Pegou tudo para ele. Não deixou nada para o sobrinho. Né? Então, ele falou assim, olha, eu vou te restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que pertencia ao teu pai, que deveria pertencer ao teu pai, porque vem do teu avô, agora é teu, até porque teu tio também morreu. Agora você é o responsável. Né? E mais, designou Ziba, que já era um administrador dos bens de Saul, né? Como ele era servo de Saul. Então, agora você vai ser servo de... Ziba vai ser teu servo. E Ziba não era um cara pobre. Veja que ele tem, no texto fala que ele tinha 15 filhos, não sei quantas esposas, viu, irmãos? Irmãs, eu não sei quantas esposas, naquela época era muito comum várias esposas, né? Então ele tinha 15 filhos, e tinha 20 empregados, quer dizer, ele não era... E ainda diz o texto que todos da casa de Ziba, quer dizer, Ziba, seus filhos e os servos de Ziba eram todos servos de Mefibosete. Então, ele designou, né,
Ziba como seu administrador. Quer dizer, até Ziba passou a pertencer a ele. Agora ele vai ser servido por alguém. A segunda coisa, tirou ele da miséria. No versículo 7, ele fala, tu comerás pão sempre à minha mesa. Acho fantástico isso, irmãos. Principalmente porque é importante entender Lodebar, né? Porque Lodebar significa sem pasto, né? Sem alimento. Agora ele vai para onde? Para um manancial real. Ele sai de Lodebar, vai para Jerusalém, ele sai da escassez e vem para a abundância. Isso significa duas coisas, irmãos. Na verdade, três. Né? A terceira consequência. Alimento significa, na Bíblia, né, significa suprimento e provisão. Ou seja, ele saiu da escassez e vai para a fartura. Sai de Lodebar, sem pasto, agora para Debar, com pasto. Algo que era árido, seco, sem produtividade, agora tem algo que produz, que vai dar provisão, vai dar suprimento para ele. A segunda, que eu acho mais interessante, espiritualmente falando, inclusive, é que, quando se fala de alimento, né, quando comer à mesa do rei, né, na Bíblia, comer na mesa, significa intimidade e comunhão. Até hoje, você não convida qualquer pessoa para almoçar na tua casa. Convida? Até hoje, esse conceito ainda existe. Você convida seus amigos. Aquele cara que você não gosta muito, o máximo que você vai fazer é convidar ele para um restaurante, mas na tua casa você não convida. Certo? É ou não é? Trabalhei 10 anos numa empresa que era assim, quando os nossos clientes ou os nossos fornecedores levavam para almoçar fora. Né? Por quê? Porque convidar alguém para almoçar na tua casa, comer com você, na tua mesa, isso significa intimidade e comunhão. Não foi à toa que Jesus celebrou que a gente chama Santa Ceia, né? Numa mesa. Não é à toa que Davi fala no Salmo 23, preparas o quê? Uma mesa. Na mesa, a comunhão. Então, ele estava tendo de volta a comunhão. Irmãos, ele estava isolado, ele estava longe da família. Então, o que essas duas coisas, o suprimento e provisão, mais a intimidade e comunhão está dando? Um futuro para a sua família. O futuro da sua família estava garantido. Não só de Mefibosete, mas de Mica. Quer dizer, aquela promessa que ele tinha feito de preservar a descendência de Saul, preservar a descendência de Mefibosete, estava garantido. Ele está garantindo aquele. A tua família vai ter provisão e não vai faltar nada. Vocês não vão morrer de fome. Terceiro, ele resgatou a dignidade de Mefibosete. Né? Ele tinha perdido o próprio nome já indica isso. Versículo 11 fala assim, comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei. Como que? Versículo 11. Como um dos filhos do rei. Filho do rei, o que é? Príncipe. Né? Mefibosete era sobrinho de Davi, por intermédio da sua esposa Mica. Mical, desculpa. Mica era o filho, né? Mical, que era irmã de Jonas. Né? Então, agora, ele é tratado como filho, não como um sobrinho. Ele traz próximo a ele. Né? E ele é como se fosse um filho adotado. E ele é contado entre os príncipes. Ele é contado como entre os filhos de Davi. Ele tinha a mesma acesso ao rei, às coisas do rei, às coisas do palácio. Ele estava vivendo entre os príncipes. Um cara que estava lá em Lodebar, escondido, longe de tudo, longe de família, longe de todas essas coisas.
agora está resgatado junto àquilo que ele nunca deveria ter perdido, porque era um direito dele. Por isso que eu acho interessante esse nome, Mefibosete. Eu não sei como traduzir, não encontrei nenhum autor que conseguisse dizer que é assim mesmo a tradução. Mas uma coisa é certa, que a sua vergonha foi removida e restaurado a sua dignidade. Por isso que talvez Mefibosete, ou você pode entender como aquele que destrói a vergonha, aquele que acaba com a vergonha. A vergonha de Mefibosete aqui acabou. Além disso, ele mudou-se para Jerusalém, saiu de um lugar totalmente isolado, totalmente escondido. Agora ele vai para a capital do país. Pode imaginar uma coisa dessa? Imagina uma pessoa que mora lá no meio do Amazonas, distante, isolado numa aldeia, numa pequena vila lá no meio, que não sei quantos conhecem o Amazonas, mas tem algumas aldeias, algumas cidades no Amazonas que você só consegue entrar pelo rio. Às vezes você leva 2, 3 dias para chegar lá. Aí você sai de lá num negócio totalmente isolado, que a gente nem imagina que existe, de repente vai para Brasília. Olha, você não vai morar em qualquer lugar de Brasília, não. Você vai morar no Palácio da Alvorada. Aí é bom. Que é o Palácio da Alvorada, irmãos, é a residência oficial do presidente da República. Já pensou? Foi isso que aconteceu com ele, irmãos. Ele saiu de Lodebar e foi morar em Jerusalém. E é interessante que, quando Davi pergunta sobre o filho dele, o filho de Jonatas, o descendente, né, ele não quer saber da condição. Ziba falou que ele era coxo, mas Davi não queria saber se ele era coxo ou não. Só queria saber onde ele está. Ele não viu para a sua condição. Ele não quis saber da sua condição. Mas esse fato é importante, é interessante, porque vamos abrir o 2 Samuel 5, 8. Nós já estudamos esse texto, 5, 8. É o dia é o momento em que Davi conquista Jerusalém. Os jebuseus falaram assim: você não entra aqui. Era uma cidade bastante fortificada, você não entra aqui. Se você tentar entrar aqui, os cegos e os coxos vão desbaratar vocês. Agora veja versículo 8, capítulo 5. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. E fira quem? Os cegos e os... Mefibosete era o quê? Coxo. A quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Onde é que Mefibosete está? Na casa. Quer dizer, apesar do seu defeito, apesar de Davi se aborrecer com os coxos por conta do desafio que os jebuseus fez com ele, o que ele fez? Ele coloca um coxo dentro do palácio. Que invertido, irmãos. Eu acho isso fantástico. Fere qualquer lógica humana. Totalmente fora. É a graça de Deus, irmãos. É a bondade de Deus que reverte qualquer lógica humana. E a última manifestação que eu vejo da aliança de Davi para com Mefibosete, ele vai estar lá no capítulo 21. Eu só vou citar, porque possivelmente nós vamos entrar nisso mais para frente.
Davi poupa a vida de Mefibosete. Depois, se os irmãos quiserem ler, eu não vou entrar nesse detalhe, porque, como eu falei, como nós vamos caminhar mais para frente, nós vamos abordar isso com mais detalhes. Então, não perca os próximos capítulos. Né? Vou ter que ler 2 textos. O primeiro em Josué, capítulo 9, versículo de 1 a 15. Quem quiser anotar, Josué de 9, 1 a 15. Depois você vai para 2 Samuel 21, 7. Eu vou explicar para os irmãos não ficarem suspensos. Josué, quando entra na terra de Canaã, vence Jericó, vence depois a cidade de Ai, aí ele recebe uma comitiva de um grupo de pessoas que aparentemente vieram de longe e fazem uma aliança com Josué. Depois Josué descobre que esse grupo era vizinho deles, eram os gibeonitas, de Gibeá. Eram os gibeonitas. Mas Josué fez uma aliança com eles. Né? Mas quando ele percebeu que eles foram enganados, a aliança dizia que eles não podiam destruir os gibeonitas. Então, eles simplesmente se transformaram como servos dele, como serviçais na nação de Israel. Só que o que aconteceu foi que Saul quebrou essa aliança. Isso está lá no segundo livro de Samuel, né? Capítulo 21, vocês vão ver esse. E houve uma seca, houve um problema em Israel. Davi perguntou a Deus, e ele falou assim, por que Saul quebrou a aliança com os gibeonitas? E ele chama os gibeonitas e falou assim, o que vocês querem que eu faça para que essa praga que foi enviada por conta dessa quebra de aliança termine? E ele falou assim, eu quero 7 descendentes de Saul, mortos por enforcamento. E ele faz isso. Só que ele faz o seguinte, para salvar, né, a vida, né, ou seja, Davi não pode ajudar a salvar a vida de Jonas, mas pode salvar a vida do seu filho. Como? Quando ele escolhe os 7, 5 eram filhos da sua cunhada, a filha mais velha de Saul. Isso foi uma estratégia inteligente. Ele preservou Mefibosete e o seu filho, e outros descendentes também. Só 2 eram realmente descendentes na linha patrilinear. Então, entenda o seguinte, irmãos. Naquele tempo, a família era patrilinear, contava pelo homem, pelo marido, não pela mulher. Então, ao escolher descendentes de Saul por parte da filha, embora eles também fossem um benjamita da casa de Saul, eles não eram contados da casa de Saul. Então, ele preserva a casa de Saul com essa estratégia. Quem saiu prejudicado foi a esposa o marido da filha, né, de Saul, a filha mais velha. Então, ele com isso, ele escolhe muito bem para que a casa de Saul continue tendo seus descendentes. Depois, quando lerem Crônicas, vocês vão ver que há descendentes de Saul, inclusive um homem chamado Saul, ou mais conhecido como Paulo. Paulo era da casa de Saul, por isso que ele chamava Saul. Não era Saulo. Saulo é a forma grega. O nome dele original é Saul. Se Davi não tivesse feito isso, talvez nós não tivéssemos um dos maiores apóstolos que Jesus já teve. Se é que você pode dizer isso, né? Mas pelo menos para nós, o grande apóstolo Paulo. Então, ele poupa a vida e a descendência de Saul, consequentemente de Jonatas. Esse texto é muito interessante. Quando estava lendo esse texto, eu tirei 3 ensinamentos que eu acho que nós podemos aplicar para as nossas vidas, para nós.
Primeiro ensinamento, que a história de Mefibosete é uma grande alegoria da graça de Deus em nós. Se vocês fizerem essa comparação, Davi, né, Mefibosete, a condição de Mefibosete, né, o fato de ser coxo, morar em Lodebar, ser resgatado, ser restaurado, vocês vão ver a obra de Cristo completo. Por isso que para mim é uma grande alegoria. Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 7. Paulo faz essa ponte. Ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Lembra que a palavra recede significa isso, bondade, misericórdia, graça. Sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, por que ele fez, que ele cumpriu a aliança com Jonatas? Por amor. Não tem a música, foi por amor. E estando nós mortos em nossa vida, onde é que estava Mefibosete? Morto, escondido, afastado de tudo, segregado. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Como é que Mefibosete foi resgatado? Pela graça. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Os lugares celestiais em Cristo. Nós estamos como Mefibosete sentado junto com os príncipes, na casa do rei. Para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, a suprema riqueza da sua glória, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Foi isso que Davi fez com Mefibosete. É isso que Cristo faz com nós. Nos resgata da nossa condição. Nos tira de Lodebar e nos coloca em Jerusalém. O segundo ensinamento paralelo que eu tiro daqui, que o pecado nos deixou aleijados. Mas a graça de Deus se manifestou em nós, assim como a graça de Davi se manifestou em Mefibosete. Quando Davi perguntou sobre algum descendente de Saul, ele não perguntou, quando falaram que ele era coxo, Davi não quis nem saber. Ele falou assim, eu não quero saber se ele é coxo. Quero saber onde ele está. Deus também não olha para isso. Romanos 8,5, se eu não invertir, se não for 5,8, diz que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos ama o pecador, não ama o pecado. Ele quer nos libertar do pecado. Mas é por amor. Ele não quer saber da tua condição. Ele simplesmente diz, vem como você está. Eu vou te resgatar. Eu vou te restituir tudo aquilo que você perdeu. Em Romanos 3,23, fala assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos coxos espirituais. Não há ninguém aqui que possa dizer que merece alguma coisa. Por isso que é graça. Né? É como João registra em João 1,16. Nós falamos de 3,16, né? Mas 1,16 diz assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Já ouviu falar em tsunami? É o tsunami da graça de Deus. Não tem nada que possa impedir a graça de Deus agir. Só se você recusar. E é interessante que Mefibosete não deixou de ser coxo. Ele continuou coxo. Mas ele estava à mesa. Ele estava resgatado na sua dignidade. E o terceiro ponto que eu vejo aqui é interessante quando Davi fala assim, que ele quer usar da bondade de Deus, a bondade de Deus para com Jonatas, para com seus descendentes, para com Mefibosete. 2 Coríntios 9:8. 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, propósito, Deus não abunda a sua graça em você à toa. Deus não é o cara que desperdiça recursos. Mas veja, nós fazemos isso. Pródigos, né? Mas Deus não. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Lembra que na mesa ele tem suficiência, ele tem provisão. A mesa te dá provisão. Comer do pão. Quando Israel estava no deserto, precisou de pão, Deus providenciou pão. Para que Israel continuasse no seu propósito, continuasse nos seus objetivos, que Deus tinha estabelecido para eles. Então, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Deus coloca à tua disposição a graça dele, superabundante graça, como diz a música, para que você também use da graça de Deus para aqueles que também são coxos, para aqueles que também são necessitados, que perderam sua dignidade, que perderam sua provisão, que moram em Lodebar, e que podemos resgatar para trazer para Jerusalém. Para terminar, uma frase de Saul para nós. 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que Deus os abençoe com a sua graça, superabundante graça, para que vocês também sejam imitadores de Cristo, canais da graça de Deus, como Davi foi para Mefibosete. Quem sabe você não tem um Mefibosete perto de você. Que Deus os abençoe, irmãos.